Afinal, fizemos ou não uma boa janela? Ô rapaziada, ontem não teve vídeo porque eu fiquei esperando um possível anúncio de mais algum reforço, né? Na calada da noite. E pô, deu 8h30, 9 horas, não anunciou ninguém. Falar, quer saber, eu vou dormir, velho. Fui lá dormir, falei, amanhã nós troca ideia, no caso hoje. Então vamos falar um pouquinho sobre essa janela do Corinthians, tá? Seja bem-vindo ao canal, não conhece o trabalho, se inscreva. Deixa o like pra fortalecer 64 mil inscritos aí, vamos pra dentro, tá? Então vamos lá, rapaziada, vamos conversar um pouquinho. Inclusive eu até coloquei uma camisetinha nova, né? Normalmente eu faço vídeo do Corinthians com a camisa do Corinthians, né? Só que daí eu comprei essa aqui no Mercado Negro. Falei, tem que usar, né, velho? Camisa da França, 1998, Thierry número 12, né, velho? Então eu falei, vou usar, né? Aliás, estamos sem jogos, né? Do Coringão, a galera dos rivais aí pra fazer análise sem clubismo. Eu tô pra fazer alguns vídeos sobre camisas, né? Muita gente me pergunta sobre a coleção, pra eu fazer alguns vídeos e tal. Então eu pretendo até, de repente, fazer aí nesse tempo aí que a gente tá sem muito assunto, né? Vamos ver, senão eu deixo pras férias de janeiro também, que vai ter muito tempo pra gente conversar, tá? Então vamos lá, rapaziada, vamos falar sobre essa janela, porque eu vejo que muita gente tá elogiando e realmente o Corinthians fez uma janela legal. Quem veio? Alex Santana, dessa no meio do ano, tá? Alex Santana, André Ramalho, Charles, Hector Hernandes, Hugo Souza, José Martinez e o Thales Magno são os reforços aí que o Coringão fechou. Tá, vamos lá. Alex Santana, teoricamente titular, segundo volante titular, né? Só que se machucou, né? Foi uma fatalidade, se machucou 3 meses fora. Quem está atuando ali como segundo volante titular é o Charles, que também veio nessa janela, né? O Charles é o seguinte, rapaziada, eu já vou englobar outros tópicos que eu vi nos grupos aí e sinto necessidade de trazer pra vocês. Essa aqui é aquele vídeo pra trocar ideia, vídeo de resenha que normalmente eu faço na segunda, né? Torcedor pra torcedor, tá? E ontem não teve vídeo, então vamos lá. Eu vejo muita gente a respeito do Charles. Vou englobar nesse trecho da análise Charles e Martinez, tá? Eu vejo muita gente nos fóruns, nos grupos assim, não, porque é o novo Elias, é o novo Ralph. Os caras assim, Christian, né? Os caras estão num hype assim incrível após a partida contra o Flamengo. E esse mesmo pessoal, na partida contra o Juventude ou nas anteriores que o Charles já vinha jogando, a galera tava descendo o pau, velho. Descendo a mamona. Não, porque o Corinthians gastou dinheiro errado, porque é pé de rato, não sei o que tem, não sei o que tem. Galera, a minha opinião é o seguinte. É muito pouco jogo pra você ter uma análise definitiva sobre Charles e principalmente sobre o Martinez, velho. É muito pouco, tá? Tem toda a questão de ambientação. O Charles estava jogando na Bélgica, né? Se eu não estiver enganado. Na Bélgica ou na Noruega. Eu acho que é na Bélgica. Enfim. É nesses países aí que o PIB é bom, né? Enfim. É um jogador... vamos pôr assim... É um jogador raçudo. É um jogador de boa pegada no meio campo. Até por isso toma cartão todo jogo. É um jogador que tem um passe ok e tal. Não é nenhum Elias. Não é, cara. Não é nenhum Christian. Calma. Eu falo nos vídeos, é um jogador nota 5. É um jogador que agrega. Não é nenhum Elias, mas também não é nenhum Rony. Não é nenhum pé de rato, um Moradei. É um jogador legal, um jogador que pode agregar. Mas é muito pouco pra você chegar e não é o novo ídolo. Ou não serve. É lixo, pé de rato. Não, é muito pouco. O Martinez no jogo contra o Juventude, que ele deu umas 2, 3 entregadas na cabeça de área, a galera desceu o pau nele. Aí ele vai jogar contra o Flamengo, ganha uma vitória realmente histórica por tudo que aconteceu, o aniversário do Corinthians e etc. Um adversário fortíssimo, um momento onde o time precisava vencer, tá na zona de rebaixamento, enfim. E a galera comprou essa ideia, não, o Martinez é um novo Ralph, é monstro sagrado. Então, num jogo o cara não presta e no outro ele já vira o ídolo. Então assim, eu entendo, porque toda torcida tem uma parte ali emocionada, né? Que os caras, daí o próximo jogo o cara vai mal, já pede a saída. Depois ele vai bem, não, ele tem que ficar. Galera, é muito pouco ainda. É muito pouco. O Martinez parece até ser mais jogador
que o Charles. Acredito que o Martinez vá... O Charles não, mas o Martinez vá ser titular do Corinthians. O Ranieri vive um péssimo momento. Acredito que o meio campo titular do Corinthians vai ser Martinez e Alex Santana, que são os dois daí dos reforços que a gente está comentando. Para mim o Charles é opção para o segundo tempo, numa partida ali onde a gente estiver vencendo, para você colocar um jogador de mais pegada, povoar mais o meio campo, um poder de marcação melhor, pega um adversário que tem meias de qualidade, por exemplo, pega um Cruzeiro que tem o Matheus Pereira, pega um Veiga no Palmeiras, o Arrascaeta no Flamengo, você tem que ter mais pegada no meio campo. O Charles é um jogador interessante. Mas assim, Charles e Martinez são jogadores interessantes para o Corinthians. Mas não são craques, não são ídolos e não são descartáveis, não são lixos. Então calma, gente, é muito pouco tempo. Tem que dar meses. O Charles estava na Bélgica, né? Enfim, algum lugar aí que ele estava. E o Martinez é pior ainda, estava nos Estados Unidos, cara. Uma liga com menos pegada ainda. Então necessita paciência, necessita tempo para se habituar, para acostumar com o estilo de jogo do Corinthians, com a pegada do futebol brasileiro, que é mais intensa que nesses locais. Então assim, exige paciência da torcida. Os caras vão oscilar, vão fazer bons jogos, vão fazer ruins, e a gente, cabe aqui, eu como youtuber que fala do Corinthians, trazer para vocês a análise de cada partida, tá? Sem muita emoção, sem muito, nem para cima e nem para baixo. Exige tempo. Como eu disse, para mim os dois ainda são jogadores nota 5. Ainda tá no mordo, ainda tá começando, tá mostrando. De repente pode subir para 7, pode cair para 4,5, para 4. Enfim, vamos dar tempo pros caras, tá? Eu só peço pra torcida ter um pouquinho de paciência. Um caso que eu vejo que acontece, que é clássico. Esse daí é clássico. É a questão do Romero. Até o Romero entrar no jogo contra o Flamengo e fazer o gol e jogar muita bola, a galera tava, Romero lixo, Romero não sei o que tem. Você via nos fóruns, a galera descendo o pau no Romero. Aí o Romero fez o gol e jogou bem, e a galera tá querendo a renovação do Romero por 2, 3 anos. Você entendeu? Então a galera é muito de emoção. Calma, o Romero ele fez uma partida boa em 7 meses. Calma, por causa disso vai renovar por 3 anos. Aí depois o cara vai jogar mal, vocês vão vir encher o saco de novo. Então a torcida, repito, não é exclusividade do Corinthians, todas as torcidas tem que ter um pouquinho de paciência. Calma, galera, não é um jogo que decide uma temporada que não, o cara é craque. Calma. O jogador, ele oscila, é normal, ele é humano. Às vezes ele tá mal, às vezes ele tá bem. Então vamos ter um pouquinho de paciência com esses reforços, tá? Então eu falei do Charles, do Alex Santana e também falei do Martinez. André Ramalho para mim foi um dos melhores dessa temporada, dessa janela, né? Caiu com uma luva, muito técnico, seguro defensivamente e com boa saída de jogo. Teve sim os seus momentos de falha, como eu disse, oscila. Todo jogador oscila, ainda mais um jogador que o André Ramalho estava no PSV. O jogador que tá, né, se acostumando com o elenco, com o estilo de jogo do Corinthians e tal. Então é normal oscilar, é normal, mas para mim um baita de um reforço. Para mim é o melhor zagueiro do time, joga muita bola e passa segurança. Apesar das falhas, passa segurança. Esse sim para mim foi um puta de um reforço, tá? O Héctor Hernandes não dá nem pra ter uma noção. O cara jogou um pouco contra o Fluminense, me parece ter uma certa técnica, né? Mas muito pouco tempo pra gente tirar uma conclusão. Não dá nem pra falar que nota 5, nota 4 ou nota 10, porque o cara... E contra o Flamengo aí se machucou com 2 minutos de jogo. Então, enfim, na questão de trazer mais um atacante pra fazer sombra pra Pedro Raul, que ele próprio já faz a sombra dele, né? E o Yuri Alberto, acho interessante o jogador que veio aí, passe livre, só pagando luvas. Então... vamos ver. Ok, vai. Por hora. Thales Magno. Thales Magno é um jogador que eu gostei dos moldes que ele foi contratado por empréstimo. Se render, vai lá e compra, que é uma quantia muito alta. É um jogador que a própria torcida do Vasco falou que ele oscila muito. Às vezes ele vai muito bem e às vezes ele tá sonolento, ele tá ali dormindo, ele não tá focado na partida. No Corinthians ele teve um início muito bom, né? Fez, se eu não me engano, já 3 gols com a camisa do Corinthians. Fez gol na estreia, né? Parece ser um jogador que tem um bom drible. Muito frio na cara do gol. Mas é um jogador que, ao mesmo tempo, às vezes
dar uma subida na partida realmente. E o problema maior que eu vejo no Thales Magno nesse começo são as contusões, né? Teve problema no joelho, teve a fatalidade da queda no ombro, machucou o ombro, deslocou o ombro e tal. Então é um jogador ali que também convive com lesões, apesar de jovem. Ele é jovem, mas já teve lesões sérias, né? Então é um jogador ali que tem essa questão das lesões que pode ali não ser um ponto ali tão interessante pra gente ter o Thales em definitivo, né? Mas é um jogador que começa muito bem. Achei válida também a vinda do Thales, até pelos gols. Se pudesse jogar mais partidas, acho que a gente poderia ter uma análise mais positiva ainda do atleta. Mas gostei dos moldes e também aí temos aí um ano para analisá-lo, né, para ver se realmente ele vai engrenar na questão física, na questão realmente de bola. E é um jogador ali que pode fazer tanto a ponta quanto um falso 9, né? Isso também é um ponto a se destacar. Um jogador interessante porque é um jogador que pode fazer várias funções ali no campo ofensivo, né, na parte do ataque do Corinthians. Faltou, claro, o Hugo Souza, que foi o melhor reforço da janela e uma agradável surpresa. Eu mesmo não botava fé no Hugo, pelo histórico do Flamengo, um jogador que sim oscila entre falhas e milagres. E com a camisa do Corinthians teve um lance ou outro que realmente, por exemplo, contra o Juventude, o primeiro gol do Juventude realmente foi uma falha dele. Mas é um goleiro que, até pelos pênaltis que ele pegou na Sul-Americana, na Copa do Brasil, enfim, pelas boas defesas, realmente não tem muito o que questionar. Não dá, é até um pecado a gente falar de falhas do Hugo Souza, que foi um baita de um negócio, empréstimo, por um valor fixado, e depois o Corinthians compra caso queira, e já disse que vai efetuar a compra a partir de outubro, que tá na cláusula, né? E barato, rapaziada, 4.800.000, aí 5 milhões de reais pelo mais um empréstimo, né? Pelo Hugo, é preço de pinga pelo que o Hugo tá jogando. Um jogador jovem, se eu não me engano, 25, 26 anos, né? Um goleiro, pode jogar em 10 anos em alto nível, né? Então é um cara assim que realmente o Corinthians acertou na mosca a contratação do Hugo, principalmente porque a gente não tinha o goleiro, por tudo que nós passamos aí com o Cássio e também com a saída do Carlos Miguel, né? Que, enfim, muita gente botou fé, mas não dá pra botar fé em gente como o Carlos Miguel, tá? Agora é o seguinte, eu disse que eu fiquei esperando ontem porque surgiu a notícia no decorrer do dia que o Corinthians estava acertando com Carlos Gonzalez, que é um atacante, um centroavante, que fez boa parte da carreira no México, até atuou por times de primeiro escalão do México e tal. Paraguaio, teve algumas convocações para a seleção, mas assim, seleção paraguaia já não é muito forte, né? E ele, aparentemente, as últimas vezes, ele nem estava sendo convocado, então eu fiquei meio assim com o pé atrás, tal. É um centroavante, mas eu acho que é um centroavante no estilo vamos pôr assim, na mesma prateleira do próprio Hector, né? Então assim, não seria interessante pro Corinthians. O Corinthians teria que trazer um jogador para mudar o patamar do ataque do clube. Para trazer mais um, na mesma prateleira do Hector ali, que tem Pedro Raul e tal, assim. Eu acho que não precisaria centroavante. Não tão assim, a não vinda dele para mim não faz diferença nenhuma, né? Porque para mim não seria um cara que, nossa, tá? Agora outro que eu gostaria muito que viesse é o Angileri, rapaziada. Fez o lateral esquerdo, fez ótimas temporadas no River Plate, atualmente está no Getafe, né? E o Corinthians estava tentando um empréstimo. Para mim, esse sim seria um cara para melhorar de fato o time, entendeu? Porque é um lateral esquerdo que viria para ser titular. O Corinthians tem Bidu, tem Hugo e tem o Palácio, que ninguém sabe onde tá, né? Enfim, é uma coisa aí também que a gente tem que trazer para os vídeos aí. De repente posso até fazer um vídeo sobre isso, porque ninguém fala de como que tá o Palácio. Tu falou que tem um problema no joelho, tá? Mas quanto tempo de recuperação? Vai voltar, não volta? Enfim, é complicado. Você tem coisa que você tenta... Enfim... E o Hugo é fraco, defensivamente nota 4, ofensivamente nota 2. E o Bidu defensivamente nota 2 e ofensivamente nota 5,5, 6. Então não dá pra você ter laterais assim tão de baixo nível. O Bidu até pra ser reserva pode ser... Vamos passar um pano aí, até porque ele tá desenrolando legal ali. Pra mim ainda tá baixo do que o Corinthians exige, mas tá desenrolando legal pra ser reserva. Mas o Corinthians precisa de um cara assim do nível do Angileri, que não é nenhum Roberto Carlos e tal, mas é um cara ali que viria para os 30 anos, viria para ser titular, não sentir o peso da camisa e fazer o feijão com arroz. Fazendo o feijão com arroz, marca bem, defende bem, tá bom. Defende nota 6 e ataca nota 6, já tá ótimo. Já tá ótimo pelo que nós temos hoje. Eu acredito que o Angileri poderia ser esse cara, né? Mas o Corinthians não conseguiu fechar com o Angileri. E daí eu entro na minha análise da janela.
Teve bons nomes, Ramalho consertou a zaga, o Hugo consertou o gol. Temos o Thales, que apesar das contusões é um cara interessante pro ataque. Alex Santana, os 3 volantes aí são jogadores, nenhum é Elias, nenhum é Ralf, mas são jogadores que vão ali agregar mais do que os que estavam no elenco, até porque o Paulinho saiu e tal, o Maicon tá machucado, nossa, nem lembrava do Maicon. Então assim, o Corinthians fez uma janela muito boa. Eu senti realmente a ausência de duas posições, a lateral esquerda, que pra mim o Corinthians precisa de um jogador, como eu disse, igual o Angileri, não precisa ser espetacular, mas um cara do nível do Angileri já ajudaria bastante. O Alex Telles estava sem contrato, seria um puta de um jogador, um puta de um reforço, mas acertou com o Botafogo, né, que tá montando um time monstro, puta que pariu, né, velho. Depois até para fazer um vídeo também pra gente trocar uma ideia a respeito do Botafogo, porque realmente eu acho que é válido isso, porque realmente os caras estão montando um time, olha, inacreditável, hein? E eu vou falar um negócio pra você, antes o Botafogo ser campeão do que o Palmeiras e o Flamengo, né, velho? Dona Guela, né, velho? E vamos lá, vamos recapitular. Então o Alex Telles seria um baita reforço, mas acertou com o Botafogo, tem bala na agulha, né? Enfim. Então eu senti necessidade de trazer um lateral esquerdo, tá? E a questão também, eu senti necessidade de trazer um ponta. Um cara rápido, um cara que quebra a linha, que vai pra dentro, que tem velocidade. Nós tínhamos o Wesley. E o Wesley foi vendido para o Nasser. E o Corinthians não trouxe ninguém. Você vai falar, mas e o centroavante? Cara, eu acho que o Yuri Alberto dá conta. O Yuri Alberto, apesar de ter esses momentos patéticos, né? Eu sou tonto, eu já falei isso várias vezes. Eu ainda acredito no Yuri Alberto, mano. Eu ainda acredito que ele pode... assim, papo reto. A resenha é sem zoação. Eu ainda acredito que, apesar dele realmente não estar ajudando, eu ainda acredito que ele pode ser útil. Será que alguém tá mandando pix? Aí, rapaziada, se me mandando pix, eu vou falar o nome aqui, hein? É nada, rapaziada, é cobrança. Puta que pariu. Ó, é o seguinte, então eu ainda acredito no Yuri Alberto, tem o Hector. Pedro Raul, pô, nem tá ali também, é foda, né, velho? Então, e das pontas, que nem, por exemplo, o Romero. Não acredito que o Romero seja ponta, eu já disse em outros vídeos, pra mim o Romero, a posição que ele menos atrapalha é jogando centralizado. Você viu que ele... Foi assim o gol dele contra o Flamengo, então eu acredito que o Romero pode ser mais útil jogando ali próximo ao gol, não nas pontas, porque o Romero é lento, o Romero tá muito lento, não tem drible. Então de repente ali fazendo a parede, sobrando uma bola, brigando ali dentro da área, porque o centroavante tem que brigar, tem que ficar de pé, coisa que o Roberto não fica. Então eu acredito que o Romero mais próximo à área. Então aí a gente tem Hector, tem Pedro, tem Yuri, tem Romero, jogadores que jogam mais por dentro. O próprio Giovani também faz essa função. O Giovani também joga nas pontas, mas eu prefiro também o Giovani pelo meio. Ó, você tá vendo opções de jogadores que jogam pelo meio. O Thales Magno pode jogar pelo meio e também pode jogar pela ponta, mas o Thales não é um jogador rápido, não é um jogador de velocidade. Então assim, eu acredito que falta pro Corinthians um jogador de velocidade. Faltou aí na janela, né? Tem alguns nomes aí que estão livres, sem contrato, e eles poderiam ser inscritos até o final de setembro, se eu não me engano, até dia 10 de setembro. Na verdade eu li uma notícia que era até dia 30 de setembro, e eu li uma notícia que até dia 10 de setembro. Então eu não sei até qual tá certo aí, tá, rapaziada? Mas tem isso daí dos jogadores livres de contrato, eles poderiam assinar ainda, mesmo com a janela encerrada, né? E aí tem nomes como o Memphis Depay, que é o holandês, o Marshall do Manchester, que é uma tiriça lazarenta, mas aqui pro Brasil pode até ser que faça os seus golzinhos. O Ray White tá fazendo gol, você acha que o Marshall não vai fazer? Tem o Choupo-Moting, que seria um centroavante, um cara mais de força, né? Tem o Niang, que é um francês também, um negrão forte também. Enfim, tem alguns nomes, claro, eu não tô falando que Corinthians quer, até porque os caras ganham euro, tá? Outra pegada, mas de repente, né? Tá vindo alguns europeus aqui, de repente o Payet é um cara que eu jamais imaginaria que fosse jogar no Brasil. Tá jogando. O Bolassi tá deitando belo no Criciúma, um jogador que jogou no Chelsea e tal. Então, um Choupo-Moting com 35 anos, eu acho que faria uns golzinhos aqui. O Memphis eu já acho um cara mais difícil de vir pela questão financeira. Mas temos aí o patrocinador que destinou 57 milhões para contratar um cara midiático. O Memphis viria de graça, porque ele tá livre. Então, de graça, entre aspas, teria que pagar o salário e as luvas. Então, eu acho que, né, não sei quanto que ele... Mas é um cara que venderia camisa. O Memphis é um cara que venderia camisa bastante. 30 anos. Uma temporada só pra fazer um fuzuê, vender umas camisas e ajudar o time a não cair? Será que o cara não topa, rapaziada? Sei.
né? Não sei o que se passa na cabeça do cara, né, velho? Então, assim, tem um Ben Yedder, também tem alguns nomes aí que eu li que estão livres de contrato. Não sei. Tem o Balotelli, né? A galera vai falar, e o Balotelli? Não sei. O Balotelli, pra mim, já... Esses caras, eles estavam em grandes clubes até pouco tempo, né? O Motinho tava no Bayern, né? O Balotelli já faz muito tempo que não tá em bom time, que não joga, né? Esses caras ainda podem render alguma coisa, né? Mas assim, eu falei por falar, não tem nada negociando, nada, só tô comentando assim por cima, tá, rapaziada? Uma janela legal, mas eu senti falta sim de um lateral e de um cara velocista, né? Quem sabe ainda não surge, né? Como eu disse, tem essa possibilidade de jogadores pré-contrato. Galera, comente aí o que vocês acharam da janela. Quem quiser dar sugestão de vídeo para esse período aí que não vai ter jogo do Coringão, não vai ter jogo de ninguém aí, pra quem sabe a gente comprar ideia aí, a gente trocar uma ideia sobre outros clubes também, sobre vários assuntos, claro, com vertente ao futebol. Demorou? Forte abraço, tamo junto, é nóis.